trabalhando, não posso ficar aí, não posso ficar aí. Graças. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Que o Senhor nos abençoe na sua palavra. Olha que interessante esse livro, que nada mais, nada menos foi escrito por Esdras, sacerdote, reformador. Mas, se você já leu, eu acredito que você já leu esse livro, né? Você que é pastor, posso dizer que você é um pastor. Você que já leu esse livro, você vê que lá no capítulo 1, ele começa a falar de descendência. Ele é um livro até meio cansativo de você ler, porque ele começa a falar de Adão, fala dos filhos de Adão, aí vai falando das tribos. Só que chega no capítulo 4. No capítulo 4, ele fala de um descendente da tribo de Judá. Um descendente da tribo de Judá chamado Jabez. Olha que interessante, porque o autor, ele para de falar dos filhos, da descendência. Chega num momento que em 2 versículos ele fala da história de um homem chamado Jabez. Fala que esse homem orou a Deus e no final do versículo fala que Deus atendeu a seu pedido. E depois ele continua o texto falando das descendências. E o que isso nos ensina? Eu quero falar de alguns ensinamentos que esse texto nos traz. Eu quero falar de um ensinamento que, se a sua história fosse escrita em 2 versículos, como que seria a sua história? Se fosse falar de você em apenas 2 versículos, o que um autor colocaria? O que um autor colocaria? Eu quero dizer para você que esse texto nos ensina sobre oração. Mas mais do que isso, eu quero falar para vocês que todo pastor tem que ter a marca da oração na sua vida. E você, como pastor, você tem que ter essa marca, a marca da oração. E o primeiro ensinamento que eu quero tratar com vocês é que a oração muda decretos. Você pode repetir isso comigo? A oração muda decretos. Muda decretos. A palavra hebraica Jabez significa dor, ou um outro significado mais literal, ele causa dores, ou ele causará dores. Existem outros homens, pessoas na Bíblia, que falam do nome. Jacó é um grande exemplo. Jacó, o significado do nome Jacó, você já ministrou em vários outros sábios: suplantador, enganador. E até o momento que ele teve um encontro com Deus, e o seu nome foi mudado. E que o seu nome foi mudado, hoje nós temos uma nação chamada Israel. Um outro exemplo de que um nome funciona como um decreto é Salomão. E Salomão significa paz. E ele se tornou o primeiro rei de Israel a reinar sem precisar ir para batalha. Eu quero dizer para vocês, pastores, que o nome funciona como um decreto. O nome funciona